Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Peço só que vocês confirmem aí para mim, vocês estão visualizando a minha tela. Subiu. Boa, obrigado. Deixa eu só ver como é que eu uso o Zoom aqui, pessoal, um segundo. Se alguém entrar aqui, aí eu dou um jeito de ver. Bom, aquele mesmo esquema da aula passada, se eu estiver olhando muito para o lado, é que eu tenho um parceiro aqui, um monitor de 15 polegadas que me ajuda, porque a tela do notebook é pequenininha, tá? Pessoal, oficialmente, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aí pelo tempo de vocês, por estarem me recebendo aí nas casas, nos lares, tá? Acho que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Ciro mandou boa noite, Ciro. Queria só fazer um combinado com vocês. A gente vai resolver alguns exercícios, tem bastante exercício para a gente resolver, né? Acho que dá até mais do que um módulo inteiro lá da prova de exercício. Se tiver algum exercício que a gente não conseguir resolver até o final da aula, aí eu disponibilizo para vocês lá no chat do WhatsApp, e aí vocês podem resolver em casa, e se tiver dúvida, semana que vem a gente se encontra de novo para falar de seguros de previdência, e aí a gente resolve, tá? Mas eu acho que vai dar tempo sim, só se não der, a ideia não é correr com os exercícios, alguns temas vão se repetir em alguns deles, então fiquem bem confortáveis aí, que a gente vai aproveitar o máximo tempo de vocês. Uma coisa que eu queria só combinar aqui, como a gente vai resolver exercício, tá? A ideia, né, é que vocês participem, fiquem bem à vontade para participar, tá? Mas aí, quando eu estiver fazendo o exercício, eu vou passar a palavra para vocês sempre ao final, tudo bem? Porque às vezes eu estou lá no meio de um raciocínio e aí surgiu uma dúvida, normal, faz parte, mas os outros alunos às vezes estão seguindo ali, né? E aí a gente parar o raciocínio no meio para esclarecer a dúvida, talvez não seja a forma ideal. Acho que faz mais sentido a gente avançar, resolve o exercício. Pessoal, esse exercício ficou alguma dúvida? E aí a gente esclarece as dúvidas que ficarem de cada um dos exercícios. Beleza? Bom, vamos dar início aqui. Deixa eu colocar aqui meu famoso marca-texto. Vocês vão fazer a prova do CFP, né? Que é uma prova que eu particularmente gosto bastante do fato dela ser em papel. Tá? Eu acho que ajuda vocês. Então, se utilizem disso a favor de vocês. Tá? Acho que é um ponto positivo. Nada contra a sustentabilidade, a parte dela ser em papel é que facilita que você pode fazer as anotações e tal. As provas da Ambima, por exemplo, que são no computador, você vai ler lá e você não consegue, né, anotar tudo, tirar ali todas as a fazer as devidas anotações. Então, acho que essa prova otimiza, até porque um dos percalços, digamos assim, da prova do CFP é o tempo, né? Então, faz com que você consiga poupar um pouco do tempo, tá? Historicamente, a prova gosta de fazer ali alguma pergunta falando da estrutura do mercado, né? Então, vamos lá. Sobre a estrutura do mercado de previdência complementar, analise. Então, o que a gente tem aqui? Tá? As entidades abertas de previdência complementar sempre devem ser estruturadas como SA de capital aberto. Pessoal, uma sugestão aqui mais de prova de forma geral, tá? Nem só para o nosso módulo especificamente. Fiquem muito atentos, tá? Quando a prova trouxer para vocês afirmações onde ela coloque ali sempre, nunca, às vezes, enfim. Isso pode carregar alguma pegadinha, alguma situação onde não é a alternativa correta. Tá? Então, fiquem bem atentos. E aí, aqui, nesse caso, né, na verdade, as entidades abertas de previdência complementar, elas podem ser estruturadas como SA de capital aberto. Né? Não é que elas sempre devem ser estruturadas, elas podem ser estruturadas, tá? Mas não tem uma obrigatoriedade aqui. Então, a 1 está errada, aí eu já venho aqui e elimino a A também, né? Quando tiver essas múltiplas escolhas aí, a gente já vai mitigando, né, a chance de dar errado. Então, já vou matando a A. A2.
O CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, é responsável por criar as diretrizes que regem a atividade das entidades abertas de previdência complementar. Então, deixa eu só admitir aqui, tem gente entrando. Então, o que a gente falou lá na aula passada, né, quando a gente estava recapitulando alguns temas, que a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, das entidades privadas, né, é quem vai colocar as regras ali. Então, o CNSP, embaixo dele ali vai estar a SUSEP, né, e eles que vão colocar as regras desse jogo. Tá? Então, aqui está correto o que fala. Né? E aí a 2, ela só não vai estar aqui na D. Então, já me ajudou, né? Ou seja, agora eu sei que é entre a B e a C, né? Então, mesmo que eu não saiba ali as duas últimas, eu já deixei em 50% de chances a minha possibilidade de acerto, né? E, na verdade, né, a gente já vai facilitar acertando ou não ali a 3, né? Se a gente chegar a uma resposta conclusiva na 3, a gente já vai ter mais facilidade. Então, vamos lá. A SUSEP é equivalente ao Conselho Monetário Nacional quando comparamos as atividades de ambos, tá? E aí, pessoal, ó aqui, ó, conselho, e aqui o C é de conselho também, né? Ou seja, a SUSEP, na verdade, ela não é equivalente ao Conselho Monetário Nacional. A SUSEP, ela é equivalente à CVM, né? E ela é equivalente também ali, se a gente pode colocar uma equivalência, né, à CVM, tá? A CVM e ao Bacen. Então, aí que ela tem uma equivalência. Ao Conselho Monetário Nacional, quem tem uma equivalência é o CNSP. Então, aqui a 3 está errada. A gente já chegou, então, que a alternativa certa é a C de casa, né? Porque a 3 está errada. Mas aí agora a gente precisa ver por que a 4 está errada. Está correta, desculpa. Uma das responsabilidades da SUSEP é intermediar as portabilidades externas dos PGBL e VGBL. Ou seja, quando eu quero migrar o meu recurso de uma EAPC, de uma entidade aberta de previdência complementar para a outra, né, quem que vai intermediar? Quem está no meio de campo ali? Quem que está conduzindo essa operação? E aí quem conduz essa operação é justamente a SUSEP, a mãe das seguradoras, a mãe das entidades abertas, aí é quem está no meio do caminho ali. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse exercício, pessoal? Acho que aqui tem um nível de complexidade um pouco menor. Surgindo dúvidas também, se eu já tiver passado, a gente vai retomando, tá bom? Então, beleza, exercício 1. Bora lá para o exercício 2. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, beleza. Então, bora lá para o exercício 2. Um executivo com renda bruta anual de 280 mil deseja guardar 25% de sua renda em previdência privada para programar sua aposentadoria. Sabendo que ele faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo, qual seria a melhor recomendação a fazer? Então aqui, pessoal, vocês devem estar lembrados da aula passada que a gente falou ali que para a pessoa fazer o PGBL, né, ela deveria preencher 3 requisitos. Estão lembrados? Que era participar da Previdência Básica, né? Fazer declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Opa, deixa eu admitir aqui a Isabela. E aplicar limitado até 12%. Esses eram os 3 pilares que a gente estava falando lá na aula anterior. Então, aqui, o que acontece? Ele não especifica, ele não explicita que essa pessoa participa da Previdência Básica. Mas reparem que ele fala aqui que é um executivo. Então, eu estou falando que é uma pessoa que tem um trabalho formal. Se é uma pessoa que tem um trabalho formal, ela já participa da Previdência Básica. Tá? Então, aqui eu já posso considerar que ele participa da Previdência Básica porque ele é um trabalhador formal. Ele tem uma renda de 280 mil e ele quer guardar 25% da renda em previdência privada. Hoje eu não lembro quem mandou lá um questionamento, né, do exercício de seguros,
E aí ali, né, a pessoa até perguntou, pô, professor, mas a gente faria sentido a outra cobertura também, né, que era a cobertura por morte, por doenças graves, né, no exemplo. Concordo que faria sentido, mas ali ele estava falando para vocês quais eram as coberturas para atender aquelas necessidades. Aqui tem uma similaridade, tudo bem? Ele já deixou claro que ele quer guardar 25% em previdência privada. Não é a gente que vai recomendar. A gente só vai encontrar o caminho para ele fazer isso de forma mais eficiente possível. Ele já quer previdência privada. Talvez um fundo imobiliário fizesse sentido, um fundo de investimento, alguma outra solução, mas não é o que ele quer, né? O que ele quer é previdência privada, simples assim, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui as alternativas. Vamos de baixo para cima? Então, o que a gente deve fazer? Ele deve aplicar todo o valor em VGBL? Aplicar todo o valor em VGBL, como a gente já viu que ele tem, né, o benefício fiscal, ele poderia se aproveitar do benefício fiscal, então não faz muito sentido, né? E aí vamos ver a justificativa aqui, ó, pois no final pagará imposto de renda somente sobre o rendimento. Isso está correto, ele vai pagar imposto de renda somente sobre o rendimento, se ele aplicar no VGBL, mas ele abre mão do benefício fiscal ao longo do tempo, né? Aqui por ter maiores históricos de rentabilidade totalmente indevida. E aí aqui a A e a B, né? Por que a gente vai escolher ali uma ou a outra, tá? A gente vê até ser uma prática de mercado, tá? Que alguns planejadores, alguns consultores recomendem que o participante, ao invés de investir os 12%, invista 10%, tá? Por quê? Para não correr o risco de, numa divergência, numa oscilação da renda, a pessoa pagar mais. Tá? Eu conheço gente que, por exemplo, recomenda que os clientes apliquem 10% da renda e no final do exercício, ali em dezembro, ele vai lá e faz só o ajuste, só a parte da diferença. Tá? Aqui não, aqui é uma aplicação conceitual, né? Então a prova cobra conceitualmente para a gente. E aí, para gerar a maior eficiência, ou seja, qual seria a melhor recomendação? A melhor recomendação, no caso, é aplicar os 12% em PGBL. E aí o restante ele vai aplicar lá no VGBL. Tá? Então, pessoal, sempre que a pessoa quiser investir em previdência, precisa entender, faz sentido para ela o PGBL? Se faz, aplica até os 12%. E o restante, aí vai ser no VGBL. Tá? Tem situações também onde a prova traz para vocês um exemplo, como a pessoa tinha um VGBL que ela contribuía mensalmente. E aí essa pessoa foi promovida, ela passou a ter um padrão de vida mais alto, ela passou a ter uma renda mais alta, e daqui para frente, de agora em diante, ela vai fazer a declaração pelo modelo completo. O que ela faz? Ela simplesmente pausa o VGBL, deixa o dinheiro lá no VGBL e passa a fazer contribuições em um PGBL daqui para frente, limitado lá aos 12% da renda. Tá? Fiquem atentos que são possibilidades aí de perguntas relativamente simples para a gente não deixar esses pontos passarem, tá bom? Então, ficar atento aos 12% e as regras que podem vir ali, as sugestões que eu posso ter que fazer para os clientes, né, lá no case que a prova propuser para a gente, tá bom? Exercício 3, que a gente vai entrar já em um exercício de cálculo, deixa eu pegar minha queridinha HP aqui. Então, a gente vai fazer um exercício de cálculo, tá? E aí aqui é um exercício onde eu já tentei colocar lá para vocês, né? Justamente o nosso amigo fator, que a gente viu lá na aula passada, né? Então, a gente já vai falar desse cara aqui. Deixa eu mudar aqui para a canetinha. Então, vamos lá. O que a gente tem de informação? Hoje, Carlos tem 182.751 VGBL, no regime regressivo de tributação. Carlos pretende manter seu plano por mais 15 anos, considerando um retorno médio de 0,7% ao mês. Qual o valor do aporte que ele deverá realizar hoje para que ele tenha uma renda bruta de 4.590? Considere o fator 0,0459. Vamos lá, então, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele quer ganhar 4.590 lá na frente. Beleza? Hoje, ele tem lá os 182.750. Isso é o que ele tem hoje. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que ele precisa aplicar hoje
para que ao longo do tempo, né, ele tenha esse valor lá na frente, tá? Então, aqui, qual que é a conta que a gente vai precisar fazer? Primeiro, quanto que ele precisa ter acumulado lá na frente para, com esse fator, obter uma renda de 4.590. E aí, aquela conta que a gente fez, né, na aula passada, ou seja, 4.590, enter, ponto 00459, divide, eu vou chegar lá em R$1 milhão, ou seja, esses 4.590 de renda, né, nada mais é do que 1 milhão de valor futuro. Ou seja, ele precisa acumular 1 milhão aqui para que ele consiga ter lá na frente uma renda de 4.590. Beleza. Mas a pergunta é, quanto que ele precisa aplicar hoje? Né? Ele já tem os 182.750 e quanto que ele precisa aplicar para chegar nesse valor de 1 milhão? Então, eu sei que o meu valor futuro na HP é 1 milhão, 1 milhão FV. 15 anos, né? Aí ele está me dando ali a taxa ao mês. Ao invés de eu transformar essa taxa ao ano, eu transformo o prazo ao ano, é mais fácil, tudo bem? Ao invés de eu pegar lá o 0,7 ao mês e transformar, anualizar essa taxa, eu faço sempre o que for mais fácil, né? Eu pego o 15, enter 12 vezes, transformo em meses, dá 180 meses. Ponto 7 é o I, 0 PMT, que ele não quer pagar nada de parcela, PV. E aí eu cheguei aqui, 284, 901 e 87. Se alguém estiver acompanhando aí, fazendo junto no HP, talvez chegou nesse valor também, tá? O que acontece, pessoal? É exatamente o valor que eu encontrei, é exatamente a alternativa que está aqui no enunciado, tá? Fiquem muito atentos a situações como essa. Por quê? Não é essa a pergunta, ou seja, eu cheguei num valor que está lá no enunciado, mas não é essa a pergunta. O valor que eu encontrei é o quanto ele tem que ter hoje para que daqui a 15 anos ele chegue a 1 milhão, tudo bem? Só que ele já tem 182.750. Então, eu preciso pegar esse valor que eu encontrei e abater os 182.750. E aí eu vou chegar na resposta que é os 102, 151 e 87. Ou seja, quanto que ele precisa aplicar hoje? Hoje ele precisa aplicar 102, 151 e 87 para que daqui a 15 anos ele chegue ali a ter o 1 milhão de reais. Tá? Ó, vou refazer aqui com vocês. Tá? Coloquei aqui na tela o passo a passo do cálculo. Vocês vão ver que é tranquilo, que vocês vão tirar de letra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é 4.590 dividir pelo fator, né? Ou seja, a renda pelo fator, né? Aí eu cheguei em 1 milhão. Então, na verdade, quem tem 1 milhão, se eu usar esse fator, dá uma renda de 4.590. Beleza. Então, 1 milhão é o quanto ele tem lá na frente, é o quanto ele precisa acumular. Então, que vai ser o meu valor futuro, o meu FV. Aqui, o 12 enter 15 vezes é o N, então são 180 meses, e o 0,7 é o I, como eu já expliquei para vocês, né? Eu vou usar esse 0,7 para não precisar transformar ele ao ano. E aí eu cheguei no PV, que é aquele valor que vai estar lá como uma alternativa. Tá? Só que eu preciso descontar, eu preciso tirar aqui o valor que ele já tinha acumulado, que é o 182.750. E aí, na verdade, então ele vai precisar aplicar hoje 102, 151 e 87. Ou seja, esse é o valor que ele precisa aplicar hoje para que lá na frente ele tenha 1 milhão de reais, ou seja, para que lá na frente ele tenha uma renda de 4.590, tá? Ô, Sobre esse... professor, Oi, pode falar, Isabela. assim, primeira vez que eu tô vendo esse fator, né? Como que tem outras formas deles cobrarem? Sempre eu vou fazer dessa forma? Você pode me explicar mais? Na prática, o que que é esse fator? Assim, fiquei Claro. meio perdida. Esse Esse é um... fator é o quê? É tributário? O que é esse fator? Que até hoje eu também não entendi o que é esse fator. Tá, esse talvez, não sei se vocês estavam na aula passada, no comecinho lá eu falei bastante sobre o fator. O fator, o que ele é? Tá? Deixa eu
Deixa eu colocar aqui para facilitar. O fator, tá? Nada mais é do que uma análise ali que um atuário vai fazer, tá? No momento onde o participante de um plano de previdência, ou seja, a pessoa ficou um tempão no plano de previdência, e aí chegou a hora dela transformar a reserva dela numa renda, tá? Então chegou a hora aqui da pessoa transformar ali a sua reserva em renda, tá? E aí como que vai fazer o cálculo para saber qual que é a renda que ela vai receber? Quanto que eu vou receber de renda? Eu tenho 500 mil reais. Qual vai ser a minha renda? Quais são os fatores que vão levar, que vão ser considerados para que isso aconteça? Tá? E aí aqui a gente vai ter uma análise que vai ser feita por um atuário, tá? Que vai levar em conta diversos fatores. Então ele vai levar em conta a idade do participante, ele vai levar em conta o sexo do participante, porque homens e mulheres têm expectativa de vida diferente. Ele vai levar em conta a tábua atuarial do plano, ou seja, se eu tenho uma tábua atuarial mais antiga, por exemplo, eu vou ter uma renda maior, porque a expectativa é que a pessoa sobreviva menos, tá? E eu vou levar em conta qual que é a renda escolhida, se é uma renda vitalícia, se é uma renda temporária e assim por diante, tá? E aí ele vai pegar ali, o atuário pega todas essas informações, vai colocar no liquidificador. O liquidificador é modo de deixar aqui, deixar mais lúdico, mas ele vai usar essas informações para fazer um cálculo. E aí, a partir dessas informações, ele vai obter um valor, tá? Esse valor a gente vai chamar de fator. E aí, como que eu vou usar esse fator? Tá? Qual que é o papel do planejador financeiro? Onde que o planejador financeiro vai se utilizar desse fator? Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo para ficar mais claro para vocês. Ó. O fator ele será um multiplicador da reserva acumulada para chegar ao valor da renda. Ou seja, de acordo com o meu plano, com todas as minhas características, a minha idade, a minha expectativa de sobrevivência, a tábua atuarial do meu plano, o meu fator é 0,0459. Ou seja, se eu quiser transformar R$1 milhão em renda, como que eu faço? O valor da renda é fator vezes o saldo acumulado. Então, 0,0459 vezes 1 milhão, que vai dar 4.590. Tá? Então, aqui, o fator nada mais é do que o número que eu vou multiplicar pelo saldo acumulado, e o resultado dessa multiplicação vai ser exatamente a renda mensal, a primeira renda ali que o participante vai receber ao transformar seu plano de previdência em renda, tá? Ao transformar a sua reserva em renda. Se a gente voltar um pouquinho aqui, tem um outro exemplo, tá? Que a gente mostra. Ó, João tem 36 anos, quer se aposentar aos 60 com uma renda vitalícia de 3 mil. Desculpa interromper, mas a grosso modo falando, então sempre eles vão dar já o fator para que a gente possa fazer o cálculo, é isso? Perfeito, Priscila. É isso mesmo. A gente não vai gerar o fator, tá? A gente não tem nem no programa informação suficiente. E a geração do fator, ela não é feita na mão, as pessoas não fazem na unha ali, tá? Tem sistemas, tem ferramentas que fazem isso, tá? Para os atuários. E aí, com essas informações, eles vão chegar lá ao fator. Então, a prova passou a cobrar esse item no último exame, tá? Ela não cobrava até então. E aí, a gente viu ela cobrar ali de forma muito similar aos exercícios que eu trouxe. Na aula passada, tinha até um aluno que fez algumas colocações, ele falou, pô, fiz a prova, caiu exatamente assim, exemplos como esse, tá? Então, avançando um pouco, chegando lá no exercício que a gente estava, a prova pode cobrar dessa forma para vocês, ou seja, onde ela já informa qual que é a renda. Pô, ele quer ganhar uma renda de 4.590, né? E ele te dá o fator. Se eu tiver a renda e o fator, eu consigo chegar no valor que ele precisa ter acumulado. Tudo bem? Se eu tiver o valor acumulado e o fator, eu consigo chegar na renda, tá? Então, eu consigo, tendo duas informações, o fator e mais uma, eu consigo chegar ali em qualquer resultado, aí eu consigo encontrar as informações. Tá?
mas a gente não vê formas muito diferentes deles cobrarem de vocês essa parte do fator, tá? Tudo bem aqui? Acho que eu não lembro exatamente as pessoas que perguntaram. Ficou mais claro essa parte do fator? Se ele me pede, então, uma renda anual, é só eu dividir por 12 e multiplicar pelo fator, né? Do mesmo jeito. Se ele informa aí que ele quer uma renda anual de 100 mil, aí é só dividir por 12 e multiplicar pelo fator. Isso. E, geralmente, tá, Isabela, eles tendem a pedir a renda mensal aqui, tá? Porque quando você vai transformar a reserva de um plano de previdência em renda, né, essa renda ela é mensal, ela acaba não tendo a característica anual, tá? Então, acho que vocês nem precisam ficar preocupados com essa complexidade aí de anualizar a renda, né? Pensando mais na praticidade, o que faz sentido juntando aí a teoria com a prática, é justamente que o exercício cobre ali de vocês a renda mensal, tá? O que pode acontecer são duas situações apenas. Ou ele vai te dar a renda, que no caso aqui é 4.590, e aí eu preciso buscar uma informação anterior, e aí eu vou ter que fazer as contas ali para chegar, ou ele vai te dar o valor acumulado que a pessoa vai ter, né, ou informações suficientes para você chegar nesse valor acumulado, e o fator. E aí você vai justamente calcular a renda. Tem mais 2 ou 3 exercícios de fator para a gente estressar esse tema aqui ao longo do encontro de hoje, tá? Mas acho que fez mais sentido para vocês esse tema do fator? É algo novo no programa, tá? Ficou claro. Ok, ficou claro. Show. Bora lá, então, vamos para o exercício 4. Uma participante de um plano de previdência transformou seu plano em renda mensal vitalícia. 6 meses depois, a mesma faleceu. Sobre o recebimento de renda, podemos afirmar que... Então, aqui, pessoal, assim como no case anterior, ali no exemplo anterior, né, a pessoa estava pegando ali, no caso, o seu R$1 milhão, não é? E aí, pelo fator, ela ia passar a receber uma renda de 4.590, certo? Que era o fator lá, o 0,4549, alguma coisa assim. Então, ela é pegar o seu saco de dinheiro e transformar em renda, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tudo bem? Quando eu pego a minha reserva e transformo ela em renda, eu transformei ela em renda, ou seja, eu não tenho mais aquela reserva não existe mais. Eu estou comprando uma renda, eu estou pegando o meu dinheiro, dando ele para uma entidade aberta de previdência, dando ele para uma seguradora e, em contrapartida, essa seguradora ela tem que fazer o quê? Me pagar uma renda, tudo bem? Logo, se a pessoa transformou a reserva dela em uma renda mensal vitalícia, né? Tá lá no nome. Se a pessoa morrer, o que acontece com essa renda? Ela cessa. Afinal, ela é uma renda vitalícia, que vai cobrir a vida de uma pessoa, tá? Então, ó, um participante de um plano de previdência, uma participante transformou seu plano em renda mensal vitalícia, 6 meses depois a mesma faleceu. Sobre o recebimento de renda, o que a gente pode afirmar? Essa renda era vitalícia. Está falando aqui que essa renda era reversível para alguém? Não está, não tem essa informação. Ela só é uma renda vitalícia. Então, se essa pessoa morreu, o que vai acontecer? Ela vai ser repassada para os beneficiários? Não, será valorizado. Boa. Não vai repassar, né? Uma renda vitalícia. Alternativa B, vai ser paralisado? Está correto. Vamos ver porque as outras estão erradas. Ó. Os beneficiários receberão de uma só vez o valor que tiver de saldo. Pegadinha aqui, né, pessoal? Não tem saldo. Tudo bem? Não existe saldo. A pessoa transformou em renda, acaba o saldo. Por isso que eu gosto muito de usar o termo transformar em renda. Eu transformei a reserva em renda, logo não tem mais renda. Beleza? Caso tenha filho menor de idade, a renda continua a ser paga. Nosso lado maternal, paternal, né, aqui de cuidado e tal, pô, deveria, né? Teria que ter contratado uma renda reversível, com reversão, que não é o caso, tá? Opa. Então, aqui, alternativa certa, alternativa B de bola, tá? Fiquem atentos aí a essas questões relacionadas à transformação em renda. Bora lá para o exercício 5, tá? José tem renda bruta anual de 165 mil.
contribui para o INSS e faz declaração de imposto de renda no modelo completo. Já sei que ele faz sentido para ele um PGBL, né? Qual o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar o pagamento ao contribuir para um PGBL? Tá? Aqui, pessoal, lá no dia da prova, tá? Vocês vão ter em mãos a tabela progressiva e a regressiva do imposto de renda, tudo bem? E aí vocês vão ver que quem ganha 165 mil no ano, né, está lá na alíquota de 27,5% da tabela progressiva do imposto de renda. Tá? Por que eu estou trazendo essa situação aqui? Porque o que acontece? Ó? José tem renda bruta de 165 mil. 165 mil é a renda dele. Vou pôr na HP aqui. Opa. Pelo que a gente sabe, quanto ele deveria fazer de PGBL? Ele deveria fazer de PGBL 12%. Não é verdade? É o máximo que ele deve fazer. Tá? O ponto é o seguinte, pessoal. Quando eu faço 19.800 de PGBL, o que acontece? Tá? Eu estou pegando esses 19.800 e eu não vou pagar imposto de renda sobre esse valor, tudo bem? Ele ia pagar imposto de renda sobre 165 mil. E agora ele vai pagar imposto de renda sobre 145.200. Eu estou abatendo isso. Ou seja, no momento zero, agora, nesse ano, nessa declaração, eu não vou pagar imposto sobre esse valor. É exatamente isso que acontece. Tá? O que acontece? Sobre esses 19.800, eu vou postergar o pagamento de imposto. Para quando? Para o momento que ele for usar essa reserva. Tá? E aí, o que acontece? Ele não está postergando o pagamento de 19.800. Na verdade, ele está postergando o pagamento de 27,5% desse valor. Vamos pensar que o José não fizesse o PGBL. Tudo bem? Sobre esses 19.800, quanto que ele ia pagar de imposto? 27,5%. Por quê? Pela tabela progressiva, que é a tabela da nossa renda, você paga 27,5% quem ganha lá 165 mil no ano. Então, na verdade, ele ia pagar 5.445 de imposto. Tá? Essa que é a conta que a gente precisa fazer aqui. Tá? Preciso ficar muito atento ali ao enunciado. Por quê? Ele fala qual que é o valor máximo de imposto de renda que ele pode postergar o pagamento. Não é quanto ele pode aplicar em PGBL. Aqui ele está falando quanto que ele pode postergar. Ou seja, no momento zero, ele está deixando de pagar 5.445 de imposto de renda. Quando que ele vai pagar esse imposto? Não sei. Em algum momento ele vai pagar, quando ele for usar. Provavelmente ele vai pagar os 5.445? Provavelmente não. Provável que ele pague menos, porque aí ele vai ter uma alíquota inferior lá, né? Se ele tiver no regressivo, por exemplo. Mas é no momento futuro. Não é o que ele está me perguntando. O que ele está me perguntando agora é, hoje, quanto ele pode postergar de pagamento de imposto. Tá? Então, fiquem atentos aqui. É justamente os 5.445. Ele também não fala se fosse resgate seria 15%, se for transformando em renda seria 27,5%, aí também não dá detalhes, aí a gente vai pelo máximo, que ele não dá detalhes. É que aqui no caso, ele está aplicando, né? Ele não falou que essa pessoa vai resgatar, tudo bem? Ele só está aplicando o dinheiro. Quando que ele vai resgatar? Não sei, ele está postergando. No momento zero, agora, ele está postergando. Pode ser que ele postergue só até o ano que vem. Pode ser que ele postergue por 20 anos. Vai depender de quanto tempo ele vai ficar no PGBL. Agora, hoje, ele tá deixando de pagar imposto na casa de 5.445. Professor, me tira uma dúvida, que eu sempre Claro. confundo isso. Beleza, a isenção que eu tenho em PGBL é 12%, até 12%, né? Tá? Só corrigir, não é isenção, é o benefício, tá bom? Mas tá certinho, até 12%. Benefício, até 12%. E aí eu achava que seria 12%, que seria o valor de 19.800. E não. Então, na prática,
eu pagaria quanto de imposto? Ó, vamos lá. Vamos mudar o exemplo? Eu vou fazer uma conta de 100 para ficar mais redondo aqui, tudo bem? Uhum. Vamos pensar uma pessoa que ganha 100 mil. Essa pessoa, esquece o PGBL, tudo bem? E qualquer outra dedução que ela tenha, tá? Vamos considerar que ela não tem PGBL. Sem nenhuma dedução, essa pessoa pagaria 27.500 de imposto, tudo bem? Que nada mais é do que os 27,5%. Beleza até aqui? Ok. Show. Essa pessoa pode aplicar 12%, no caso 12 mil, né? Em PGBL, correto? Que é a regrinha dos 12%. Então, o que acontece aqui? Quando ela aplica 12%, 12 mil em PGBL, e aí ela vai fazer lá a declaração de imposto de renda que a gente fez agora até maio, a Receita vai calcular lá no sistema e o que ela vai considerar? Ela vai considerar que essa pessoa tem uma base de cálculo do imposto que não é mais 100. Ela é de 88 mil. O que é esses 88 mil? O 100 menos o quanto ela aplicou no PGBL. Então, ela vai pagar IR sobre os 88 mil. Isso. O que a gente pode inferir aqui, então? Ao aplicar esses 12 mil no PGBL, ela está deixando de pagar imposto sobre esses 12 mil, correto? Ó, eu ia pagar sobre 100 e agora eu vou pagar sobre quanto? Sobre 88. Então, eu estou deixando de pagar imposto sobre esses 12 mil. Tá? Mas aí, o que ele está perguntando lá em cima é, ó, qual o valor máximo de imposto de renda que ele pode postergar? Porque esses 12 mil eu deixo de pagar imposto hoje sobre esse valor. Mas está claro para vocês que em algum momento eu vou pagar esse imposto? Se for lá pelo regressivo e eu for resgatar daqui a muito tempo, eu pago 10%. Mas algum imposto eu vou pagar lá na frente. Então, o ato aqui é um ato de postergar pagamento de imposto. O grande benefício do PGBL para o seu participante é justamente que ele pode postergar o pagamento de imposto. Eu não quero pagar imposto sobre esses 12 mil hoje. O que eu faço? Aplico eles no PGBL e aí eu vou pagar esse imposto sobre esses 12 mil só lá na frente quando eu for usar o recurso. Tá? Beleza, Vladimir, mas então ao aplicar esses 12 mil, quanto que eu estou postergando de imposto? 12 mil vezes 27,5%. Então aqui eu pagaria R$ 3.300 de imposto, que eu não vou pagar. Eu estou postergando o pagamento desse imposto. Então, tem uma alíquota máxima aí dos 27,5, é isso? Desculpa, Priscila, está um pouquinho longe, não deu para eu te ouvir. Eu sempre faço em cima da alíquota máxima por causa do valor, que é os 27,5. Isso, nesse caso aqui, a renda, né, como já é uma renda de 165 mil, eu considero a alíquota máxima. Lá na prova, vocês vão ter a tabela do imposto de renda, tudo bem? Então, aqui eu já estou passando para vocês, desde o início do exercício, que é 27,5, tá? Mas lá na prova vocês vão ter a tabela, né, para fazer a consulta se for necessário. Em geral, tá, são exercícios que vão levar vocês a essa alíquota máxima. Por quê? A alíquota máxima ela é para quem ganha ali em torno de 50 e poucos mil, acima de 50 e poucos mil já está em 27,5, tá? Então, vamos pensar no público que demanda, né, o atendimento de um planejador financeiro, né? A maior parte dele já está na alíquota de 27,5, tá? Mas o ideal é olhar a tabela, tá bom? Então, aqui no caso, era 27,5, tanto a renda de 165 como a de 100, né? Só voltando aqui na pergunta que a Isabela tinha feito. Então, aqui, Isabela, qual que é o valor máximo que o José, no exemplo aqui do 100 mil, vai? Qual que é o valor máximo que eu posso aplicar em PGBL? O máximo que eu posso aplicar em PGBL é 12 mil. Tá? Nesse exercício, eu quis trazer uma pergunta que vai um pouco além. Qual que é o valor máximo que eu posso postergar de pagamento de imposto? Ou seja, espera aí, eu posso aplicar 12 mil e ao aplicar 12 mil, eu estou postergando o pagamento de imposto de 3.300. Tá? O que eu quero é que vocês... Claro, professor, muito claro. Ficou? Obrigado. Show. O que eu quero é que fique claro para vocês, porque independente de como a prova perguntar, vocês vão estar prontos para responder. Tá?
É muito mais fácil ficar ensinando vocês a decorar a regrinha, a decorar as coisas, mas vida real não é o que vai funcionar e tampouco podia dar prova. Tá? Então, a ideia é essa daqui, que vocês consigam fazer de trás para frente, frente para trás, chegar ali nos resultados. Tá? Então, quanto que ele pode aplicar? Sempre 12%. Se ele falar de quanto está postergando de imposto, fiquem atentos aqui. Tá? Isso já caiu na prova uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, o pessoal trouxe para a gente. Tá bom? Bora lá, exercício 6. Então, esse daqui é um exercício mais consultivo, digamos assim. Ó. Adalberto tem um VGBL. Deixa eu só mudar aqui. Tá certo. Tem um VGBL que contribuiu nos últimos 10 anos. Com 10% de seu salário. Isso aqui, pessoal, não serve de nada para a gente, tudo bem? Porque VGBL, tanto faz se ele contribui com 10, com 15, com 20. Nada muda, tá? É só para dar uma confundida na gente. Nesse ano, ele teve um aumento salarial e realizou seu sonho de ser pai. Porém, manterá o mesmo percentual da renda em aplicações. Então, tá bom, vai manter lá os mesmos 10%. Tendo em vista essas mudanças, realizará a declaração completa de imposto de renda no próximo ajuste fiscal. Ou seja, eu sei que o Adalberto teve um aumento salarial, né? Eu sei que o Adalberto vai passar a fazer declaração pelo modelo completo, tá? E que ele quer guardar 10% da renda dele. Sabendo que ele trabalha sob regime CLT, ou seja, se ele trabalha sob regime CLT, ele participa da Previdência Básica, qual que é a melhor recomendação para ele? Então, aqui, o que a gente tem? Vamos lá na A. Resgatar o VGBL e aportar o recurso em PGBL. O que acontece? Vamos pensar aqui. Por que eu vou resgatar o VGBL? Afinal, ele não falou que o Adalberto quer usar o dinheiro em nenhum momento no enunciado. Ele falou que ele pagava 10% de VGBL e que agora a vida dele mudou. E o que eu recomendo que ele faça agora? É isso. Ou seja, resgatar o VGBL baseado em quê? Qual que é o sentido? Não faz muito sentido. Resgatar e aportar o recurso em PGBL, será que vai ficar limitado aos 12% da renda? Não sei. Alternativa B, paralisar as contribuições do VGBL, ou seja, o dinheiro do VGBL, eu paro de contribuir, mas eu deixo o saldo que está lá. Afinal, ele não vai usar o dinheiro. Deixa esse dinheiro lá rendendo, tá? E direciono essas contribuições, esses 10%, para um PGBL. Por quê? Para um PGBL, porque agora ele vai passar a fazer jus ali, né, ao desconto, né, na sua declaração ao benefício na sua declaração de imposto de renda. Então, a certa é a alternativa B de bola. Vamos ver porque as outras estão erradas. Manter as contribuições no VGBL. Manter as contribuições no VGBL faz com que ele deixe de se aproveitar do benefício fiscal. Tudo bem? Porque agora ele faz jus a um benefício fiscal, não é verdade? Ele pode investir 10% do saldo dele num PGBL, ao invés de investir no V. E aí ele pode gerar aquele benefício que a gente viu no exercício anterior, de postergar o pagamento de imposto e tal. Então, manter as contribuições no VGBL não seria a melhor alternativa. Tá? E, por fim, realizar a portabilidade do VGBL para o PGBL, fora de cogitação, né, pessoal? Portabilidade é sempre dentro do mesmo plano, não posso portabilizar de um plano diferente do outro. Tudo bem? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa B de bola. Alguém ficou com alguma Só uma dúvida? professor. Pode falar. Ele ser ou não regime CLT, o que isso interfere? Boa. Quando a gente vai aplicar o nosso recurso no PGBL para ter o benefício fiscal, tá, Isabela? A gente precisa ter 3 pilares ali. Eu preciso fazer declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Se eu não fizer imposto de renda pelo modelo completo, eu não vou ter o benefício fiscal. Esse é um primeiro ponto. Beleza. No caso aqui, ele já falou que ele vai. Segundo ponto, eu preciso aplicar o PGBL até 12%. Se eu aplicar mais de 12%, é um problema. Preciso limitar a 12%. Já está claro aqui que ele vai limitar a 12%. E o terceiro pilar é que, para ter o benefício do PGBL, eu tenho que ser participante da Previdência Básica.
Tá? E aí, o que é a Previdência Básica? Pode ser o INSS, a Previdência Básica pode ser um regime próprio de Previdência Social. Tá? Participar da Previdência Básica, ele pode participar de diversas formas. Ele pode falar, por exemplo, que ele é um MEI, e aí o MEI paga lá o seu INSS. E aí, no caso, ele falou que ele trabalha sob o regime CLT. Eu, por exemplo, trabalho sob o regime CLT, não sei, acho que alguns de vocês também devem trabalhar. Quem trabalha sob o regime CLT, compulsoriamente já participa da Previdência Básica, né? A gente não pode escolher lá se a gente vai pagar ou não o nosso INSS, não é verdade? A gente já paga. Tá? Então, esse CLT ali é justamente para dar essa dica para a gente, para deixar claro que ele preenche os 3 pilares. Ah, beleza. Minha dúvida era só essa que você falou de contribuinte do INSS também, né, conta. Beleza. Participante da Previdência Básica, tá? Uhum. Por quê? Por exemplo, minha mãe é aposentada pelo INSS. Se ela quiser fazer um PGBL, ela pode? Pode, ela é participante da Previdência Básica. Tudo bem? Tá. Pode ser da ativa ou pode ser já um beneficiário, não tem problema. Beleza. O grande ponto que a Receita faz é o seguinte, fala, pô, peraí, eu vou dar um benefício fiscal para essa pessoa guardar dinheiro, né? Só que essa pessoa não faz nem a Previdência Básica, que o governo tem um déficit enorme. Então, você quer ter benefício fiscal? No mínimo, você tem que participar da Previdência Básica. Tá? O racional por trás ali da regra é justamente esse. Oi. Vladimir, se for via Prolabore, também recolhe INSS, né? Prolabore recolhe também, Priscila. Alguns casos que não recolhe, tá? É quando o empresário ele retira tudo como lucros e dividendos da empresa. E aí ele acaba não recolhendo e tal, né? O que acontece em muitos casos também, geralmente quando ele tira tudo como lucros e dividendos, é que ele vai fazer uma declaração de imposto de renda provavelmente no regime simplificado, tá? Mas o Prolabore normal. O Prolabore é o salário do sócio, né? Acho que vocês vão aprofundar um pouco mais ou já aprofundaram um pouco mais isso lá no módulo 5, mas nada mais é do que o salário do sócio e aí ele recolhe INSS também sobre esse valor. Bora lá, exercício 7. Oswaldo contratou um VGBL, no qual colocou 500 mil, sendo que seu patrimônio totalizava 3 milhões de reais. O beneficiário de seu VGBL era um amigo de infância, que não é seu herdeiro. Em caso de falecimento do Oswaldo, o que acontecerá com o saldo do VGBL? Pessoal, tem duas situações muito distintas. Uma é o módulo 3, que é previdência, e outra é o módulo 6, que é planejamento sucessório. Tá? Lá no planejamento sucessório, aí vocês vão ver as regras de sucessão e tal, tudo bonitinho. Tá? Quando a gente fala do VGBL, ele vai pagar para o beneficiário. Tá? E aí, se um juiz entender que isso interfere na legítima, se o juiz entender que isso interfere a sucessão patrimonial, aí é coisa que vai ser lidada lá na justiça. Para a prova, sempre que a prova fala de sucessão, não entre em polêmica. A prova é a regra, paga para o beneficiário. Tá? Ah, mas era amante, deu todo o benefício para um filho em detrimento do outro, que não... Esquece, não entra nessa polêmica, tudo bem? Então, aqui, ó, vai pagar sempre ao beneficiário, tá? Ah, o recurso vai ser devido aos herdeiros legais, a gente nem tem informação suficiente para inferir alguma coisa como essa, tá? Então, o que eu preciso lembrar é que no plano de previdência, em situação onde tem sinistro, paga para os beneficiários, simples assim, tá bom? Bora lá, exercício 8. Ó, mais um de fator aí para a gente matar esse tema, tá bom? Ao completar 29 anos, uma pessoa contrata um PGBL, o qual realizará um aporte inicial de 10 mil e contribuições que já começarão junto com esse aporte de R$ 320. Então, ou seja, aporte eu sei que é esporádico e contribuição contínua, né? Sem a cobrança de carregamento. Sabendo que a tributação é sob o regime progressivo, qual será a renda que a pessoa terá
direito aos 60 anos, considere uma rentabilidade de 0,7% ao mês. E aí ele dá aqui o fator de 0,00501. Tá? Aqui, pessoal, nada mais é do que a gente fazer ali um fluxo de caixa. Tá? Ou seja, GBegin. Por que eu vou usar o GBegin? Porque ele está falando que ele vai pagar 10 mil hoje e que já vai começar junto com esse aporte 320. Contribuições de 320, ou seja, tudo no tempo zero. Então, 10 mil, aqui foi um zero a mais, não, tá certo. 10 mil PV, 320 é o PMT, até os 60 anos que ele quer contribuir, né? Então, eu abato aqui e faço vezes 12, ou seja, esses 31 anos vezes 12 meses é o meu N e 0,7 é o I. E aí, eu cheguei que ele vai acumular um valor futuro, ou seja, lá na frente, né, essa pessoa vai ter 704.580,10. Quem tem um saldo de 704.580,10 e transforma esse saldo em renda, vai chegar numa renda de quanto? 3.529. Para chegar nessa informação, a gente precisou aqui do fator. Tá? Então, aqui é uma outra aplicação que a gente está fazendo do mesmo fator que a gente viu lá atrás. Tá? Ou seja, eu tenho o valor futuro. Ah, Vladimir, mas essa pessoa poderia resgatar esse valor, fazer outras coisas? Poderia, mas não é o que ele pediu no exercício. No exercício ele falou que ele queria uma renda. Né? E aí essa renda é basicamente pegar o valor que ele acumulou vezes o fator. Então, a renda é de 3.529, tá? O fator é uma das duas aplicações, pessoal. Não tem grandes, não tem muita, não tem como ser muito mirabolante aqui para a gente usar esse fator, tá? Não foge muito dessas duas aplicações que a gente viu. Ou quando eu tenho um valor futuro, um saldo, e quero chegar lá no valor da renda, ou quando eu já tenho o valor da renda, aí eu preciso fazer a conta inversa, dividir. Beleza? Alguma pergunta aqui? Tranquilo. Boa. Então, vamos lá, um outro exercício. Ó. Isso aqui é legal, trata de situação de resgate. Geralmente acontece isso aqui lá no dia da prova, e aí vocês vão matar aqui tranquilo. Uma pessoa contratou um VGBL no regime progressivo em 20/5/2013, realizando aporte de 121.600. Plano sem contribuições, ou seja, pôs lá 121.600 na cabeça e não fez nenhuma contribuição adicional. No dia 18/7/2017, o plano tinha saldo de 190 mil, ou seja, esses 121 rendeu e virou 190. Ao solicitar um resgate parcial de 27 mil, qual que vai ser o valor líquido? Qual será o saldo líquido, né, o valor líquido creditado em conta? E aí aqui, pessoal, quando a gente olha para o PGBL ele tem ali alguma complexidade quando a gente vai aplicar, não é verdade? A complexidade quando vai aplicar é essa regrinha dos 12% e tal. Mas se fosse um PGBL, na hora de resgatar ele é tranquilo, né? É só aplicar ali a alíquota e o dinheiro está disponível. O VGBL, por outro lado, ele não carrega com ele essa complexidade na hora da aplicação, tá? Mas na hora do resgate, né, ele traz uma complexidade um pouco maior. Por quê? Eu vou ter que saber, dentro desses 190 mil, dentro dessa reserva que ele tem hoje, tá? Quanto é principal e quanto é juros? Eu não sei. E aí eu vou precisar fazer essa conta. Não é uma conta das mais complexas, né? Ó, 190 mil, enter, 121.600, delta percentual, 36. Ou seja, a diferença, né, de 121.600 para 190 é de 36%. Então, dos 190 mil, 36% é rendimento. Beleza. Então, dos 27 mil, que é o resgate,
36% também é rendimento. Então, 27 mil, enter, 36%. 9.720. Ou seja, do resgate, 9.720 é rendimento. Se 9.720 é rendimento, eu sei que ele está na alíquota progressiva, no regime progressivo, então eu vou aplicar ali 15%. E aí eu cheguei 1.458. Ou seja, qual foi a conta que a gente fez aqui então, pessoal? Primeiro, a gente viu que dos 190 mil, 36% era rendimento. Se dos 190 mil, 36% é rendimento, dos 27 mil a proporção é a mesma. Então, legal. Dos 27 mil, 36%, a gente chegou então que do resgate, 9.720 é rendimento. E aí, sobre esse valor, eu aplico a alíquota de 15%. E aí a gente chegou ali, né, em um valor líquido, ou seja, o resgate líquido de 25.542, alternativa A. Alguma pergunta, algum ponto aqui, pessoal? Alguém queira fazer alguma colocação? Bom, se quiserem só pedir a palavra. Vamos lá para o exercício 10. Antônio contratou um plano de previdência tipo PGBL em 2002. Em março de 2016, quando já tinha saldo acumulado de 250 mil, ou seja, 14 anos depois, ele migrou seu plano para o regime de tributação, de progressivo para regressivo. Ou seja, ele mudou lá em 2016 para o regressivo, março 16. Em julho 19, quando tinha saldo de 300 mil, sofreu um acidente e faleceu. Sabendo que Eduardo, seu único filho, também é seu único beneficiário do PGBL, quanto ele receberá nesse caso? Tá? Aqui, pessoal, um ponto importante. O prazo, aquele prazo do regime regressivo, que começa em 35, 30, 25 e até 10%, ele conta da entrada do participante no regime regressivo. Ou seja, ele tinha um plano desde 2002, mas só em março de 16 que ele decidiu migrar para o regressivo. Aí não tem o que fazer. O prazo começa a contar quando? Março de 16. Tá? E aí aqui, qual que é a conta? Março 16, março 17, março 18. De 35 caiu para 30. Março 19, março 20. Opa, não chegou aqui ainda, né? Então, ele ainda estava em 30%. E aí, pessoal, quem estava na aula passada, talvez deve se lembrar ali de uma regrinha que eu coloquei para vocês. Sinistro no regime regressivo, a alíquota máxima é de 25%. Ou seja, se eles estiverem em 30%, cai automaticamente para 25%. Tá? Então, aqui o filho dele, lá o Eduardo, vai receber 300 mil, enter, 25%, menos 225 mil. Reparem que, obviamente, tinha uma alternativa de 210. Porque se você for rápido lá, fizer a conta, falar, não, 30%, 300 mil, enter 30% menos, 210, olha lá, tem até no gabarito, acertei. Tá? Fiquem atentos que a prova vai fazer isso também, tá bom? Ou seja, sinistro no regime regressivo, no máximo 25. Se já tiver um período maior, aí respeita o prazo maior que tiver. Tá? Essa pergunta cai nos últimos anos, sempre pelo menos uma pergunta falando de sinistro no regressivo. Não deixe esse ponto na mesa, tá bom? Se for deixar ponto na mesa, deixa daquelas perguntas que tem 30 linhas, que são muito compridas, chatas. Isso aqui vocês vão tirar de letra, tá bom? Bora lá, exercício 11. Mais um de continha aqui para a gente estressar um pouco esse tema. Um participante aplicou em janeiro de 2008 R$100 mil em um VGBL, com regime de tributação progressivo. Sabendo que seu saldo em fevereiro de 19 era 350 mil e que não houve nenhuma movimentação no plano, caso tivesse solicitado resgate total, qual seria o valor creditado em conta? Então, aqui, pessoal, é um exercício relativamente mais simples, né? Ele quer fazer o resgate total. Então, eu já sei que ele aplicou quanto? 100
e hoje tem 350. De 100 para 350, eu sei que 100 é principal e 250 é o rendimento. Isso aqui está muito claro para a gente. Ou seja, 100 é o principal, é quanto ele desembolsou, sobre esse valor não paga imposto. E 250 é o quanto esse dinheiro rendeu para chegar lá nos 350. Tá? E aí, se ele vai resgatar, né, a conta é muito mais simples nesse. Ou seja, eu sei que 250 é o rendimento, eu sei também que ele está no regime progressivo. Aqui ele até deu os prazos, né, justamente para a gente se confundir, talvez, e olhar lá para o regressivo. Tá? E aí eu sei que 15% dá 37,5. Ou seja, se ele fizer o resgate desses 350 mil, quanto que vai cair líquido na conta dele? Líquido na conta dele vai cair 312.500. Tá? Então, a alternativa A é a alternativa correta aqui desse exercício. Bora lá, exercício 12. Tem aí quase meia hora ainda, dá para a gente fazer bastante coisa aqui ainda. Dentre as alternativas abaixo, qual delas lista apenas benefícios pagos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social? Então, vamos lá. Seguro-desemprego e aposentadoria por idade? Aposentadoria por idade é o INSS. Seguro-desemprego não é o INSS que paga. Aposentadoria por tempo de contribuição? Está correto. Auxílio-doença? Está correto também. Fundo de garantia por tempo de serviço? Não é o INSS que paga. Ali é o fundo de garantia, é o FGTS. Tá? As pessoas confundem às vezes porque resgata lá, em muitos casos, no mesmo lugar, no mesmo ambiente físico, mas não é a mesma fonte pagadora. Tá? Alternativa C, ó, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e pensão por morte, aqui sim, são todas alternativas, né, todos benefícios pagos pelo INSS. E a alternativa D, aposentadoria por idade, salário maternidade e seguro DPVAT. Seguro DPVAT não é pago pelo INSS, é pago pelo próprio DPVAT. Tá? Então, a alternativa certa é a alternativa C de casa. Tá? Então, essa aqui é a alternativa que traz aí apenas benefícios pagos pelo INSS. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo. Beleza. Bora lá, exercício 13. Antônio começou em seu primeiro emprego com carteira assinada. 11 meses depois, ele sofre um acidente de trabalho. Quem estava na aula passada vai se lembrar que a gente falou disso daqui. Diante dessa situação, podemos dizer que... Então, o que aconteceu? O cara começou a trabalhar, primeiro emprego. 11 meses depois, ele sofreu um acidente. Tá? Ele vai ter direito ao auxílio doença? Não. Não, porque não é doença. Tudo bem? Simples assim, tá, pessoal? Fiquem atentos. São coisas que parecem muito claras, mas lá na hora da prova, a gente se emociona, tá fazendo muita coisa, tá na correria. A gente fala, pô, mas o cara sofreu um acidente, ficou doente. Não, não. São coisas diferentes. Auxílio-acidente é uma coisa, auxílio-doença é outra. Ele não terá direito ao auxílio-doença por estar na carência de 12 meses? Não. Ele não vai ter direito ao auxílio-doença, não é porque não está na carência de 12 meses, é porque não é uma doença, é um acidente. O fato gerador é outro. E a alternativa C, ele terá direito ao auxílio-acidente, que é a alternativa correta, porque a alternativa auxílio-acidente não tem carência. Tá? E a alternativa D, que está errada, né, fala que ele não vai ter direito porque ele está na carência de 12 meses. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C de casa. Lembre, pessoal, que o acidente é algo imprevisto, né? Não tem como a gente prever ali, se antecipar, tá? É diferente de você contratar uma pessoa que já está doente, que já está enferma, tá? Aí você está olhando para um outro prisma, uma outra situação. Aqui não, o acidente não tem como. A pessoa começou a trabalhar, é um trabalho que expõe ela a risco. Pode ser que ela tenha um evento hoje ou daqui a 10 anos,
tá? Por isso que a regra vai ser essa daqui. Quando a gente falar de seguro semana que vem, o racional de coberturas por acidente é similar, tá? Seguro de acidente, quando que ele cobre? A partir do pagamento. Você pagou, está coberto, né? Ah, é uma carência para acidente. Pô, cara, tem uma carência para acontecer algo imprevisto. Carência para você ter uma doença grave é uma coisa, porque aí você evita que a pessoa que já tem uma doença grave contrate o seguro e tal, tá bom? Exercício 14. E aqui acabei comendo bola aqui no exercício, pessoal. Vamos pular o 14. Exercício 15, o 13 e o 14 estão iguais aqui. Acho que foi na hora que eu estava montando ali os slides e eu acabei repetindo. Exercício 15. Esse é um exercício bem completo que fala ali de algumas características de plano de previdência, tá? Então a gente precisa ficar atento para não deixar passar aí esse pontinho importante. Tá? Sueli é participante de um plano de previdência multipatrocinado, no qual ela contribui com um percentual do seu salário e seu empregador com a mesma quantia, que é bem comum, né? É bem comum esse tipo de plano, de o empregador e o empregado contribuem lá com o mesmo valor. Diante de uma oportunidade profissional, Sueli decide se desligar da empresa. Nesse momento, ela entra em contato com seu RH, para esclarecer suas dúvidas com relação ao plano de previdência. Ela é informada de que não terá direito ao saldo das contribuições realizadas pela empresa, já que está há menos de 10 anos no plano. Sobre as informações prestadas pelo RH, o que a gente pode dizer? Ou seja, ela vai ter direito ali, ela não vai ter direito ao saldo das contribuições da empresa. Então, tudo que a empresa pagou ao longo desses anos aí que ela esteve, que ele não fala aqui quanto tempo é, fala só que é menos de 10 anos, ela não vai ter direito, tá? E aí vamos ver as alternativas então. Alternativa A, o plano não tem regra de vesting, por isso ela não tem acesso aos recursos. Na verdade, é justamente esse não que está errado aqui, né? O plano tem uma regra de vesting. Regra de vesting nada mais é do que aquela regra para que a pessoa tenha acesso, tenha direito ali, né, ao recurso que o seu empregador pagou para a entidade aberta. Tá? Alternativa B, a informação passada pelo RH é inválida, já que a regra de vesting poderá ter prazo máximo de 5 anos. Isso ele deve acionar a SUSEP. Não tem nada disso, tá, pessoal? A regra de vesting, ela deve constar no plano, mas não tem uma regra clara para ela. Normalmente, ela tem um prazo médio ali de 5, 10 anos e tal, mas para que a pessoa passe a ter direito ao saldo da empresa, mas volto a dizer, não tem um prazo definido ou explícito ali pela SUSEP, tá? Vai depender do que constar no plano mesmo. Em todos os planos, o participante só tem acesso à parte da empresa caso se aposente nela. Tem alguns planos, pessoal, tá? Mas não são em todos, mas tem alguns planos que, para ter direito à parte da empresa, o participante tem que se aposentar nela. Aqui está correto, mas não é que são em todos, tudo bem? São alguns planos, tá? E a alternativa D, que só essa pode ser a correta, senão a gente errou antes, né? O plano qual ele faz parte tem uma regra de vesting, na qual o participante terá acesso ao recurso da empresa apenas após 10 anos. Perfeito, porque ó, o RH fala que ela não tem direito ao saldo já que está há menos de 10 anos no plano. Ou seja, o plano dela tem uma regra, que é a regra de vesting, onde ela vai passar a ter direito ao saldo da empresa, desde que ela complete lá, no mínimo, 10 anos de plano. Então, a alternativa certa é a alternativa D de dado. Bora lá, exercício 16. Aguinaldo iniciou seu plano de previdência tipo PGBL, muito jovem. Hoje, no momento de sua aposentadoria, ele optou por transformá-lo em renda. Então, ele vai transformar em renda, beleza. Sua opção foi pelo regime regressivo de tributação. Então, eu já sei que é um plano regressivo.
Sabendo que hoje o prazo médio ponderado de sua reserva é de 9,6 anos e que ela é composta de 900 mil de principal e 750 mil de juros, tendo em vista que sua primeira renda será de R$ 8.500, qual será o valor líquido creditado em conta com relação à sua primeira renda? Muita informação, né? A gente precisa listar isso daqui, o que é relevante ou não para a gente. Tá? Primeira coisa, pessoal, aqui a gente está falando de um PGBL, tudo bem? No caso do PGBL, não tem impacto nenhum, tá? Se o valor é principal ou se é juros, tanto faz, ele vai pagar imposto sobre o total, né? Então, no caso aqui, esses 900 mil e esses 750 de juros, nada mudam na nossa vida, tá? O que é importante para a gente aqui? A renda, que é de R$ 8.500, tá? E o prazo médio ponderado. Por quê? Quando eu estou no regime regressivo e eu faço um resgate, eu uso aquela regra do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Mas quando eu transformo em renda, eu olho para o prazo médio ponderado da reserva. E o prazo médio ponderado da reserva dele é 9,6 anos. Ou seja, ele está lá na alíquota de 15%. Então, a conta, pessoal, é mais simples possível, tá? 8.500 vezes 15%, 1.275. Ou seja, desses 8.500, quanto que ele vai pagar de imposto? 1.275. E o valor líquido que vai ser creditado na conta dele, qual que é? 7.225. Tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa A, ou seja, ele vai receber líquido em conta R$ 7.225. Tá? Reparem que o exercício trouxe um monte de informação desnecessária. Vai acontecer na prova, não só no meu módulo, tudo bem? Em vários módulos, vocês vão ver que às vezes você fala, pô, tem um monte de informação aqui que eu não estou usando para resolver o exercício. Tranquilo, se você acha que aquela informação não precisa, você está confortável, segue, tá? Não é porque ele traz a informação que necessariamente a gente vai usar ela para resolver ali o exercício. Ô, professor, se fosse o regime VGBL progressivo, qual a alíquota que eu usaria? Seria os 27,5? O PGBL Pro... Isso, Oi? cortou, desculpa, cortou aqui. Você me perguntou se fosse um PGBL progressivo, é isso? Pegou. A gente estava no PGBL regressivo, a gente usou o prazo de 9,6 anos, que foi Perfeito. 15%. Se fosse no progressivo, Aí ele ia me dar a tabela, né? E aí, olhando na tabela, quem tem uma renda de 8.500 vai receber lá sob a alíquota de 27,5. Aí você ia aí vai tributar para a sobre tabela. 27,5. Se fosse resgate seria 15, mas se virou renda, já é diferente, né? Isso aí. Renda pelo progressivo é sempre na tabela. Tá? Ok. Por que o resgate é 15%, né? Ô, professor, Oi. independente se é VGBL ou PGBL, falou progressivo é tabela, é isso? Isso aí. Progressivo, renda, tabela. Regressivo, prazo médio ponderado, que é o que ele deu ali para a gente na anterior. Tá? Beleza. Por que é 15%? Né? 15%, quando a gente olha lá as alíquotas existentes são isento, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. O que a Receita faz? Ela fala, ó, contribuinte, você está fazendo um resgate. O resgate não caracteriza qual que é a sua renda. Eu não sei qual vai ser a sua renda. Então, por se tratar de um resgate, eu vou te tributar na alíquota central, que é de 15%. Quando eu transformo em renda, a Receita sabe qual vai ser minha renda. E aí a Receita faz o quê? Já me tributa pela alíquota correta devida em relação à minha renda. Tá? Agora vocês não vão esquecer mais por que é 15%, por que é tabela. Tá bom? O racional é esse daí. Tudo bem? Vamos lá para o 17. Aguinaldo iniciou seu plano de previdência tipo VGBL muito jovem. Pô, esse Aguinaldo já apareceu aqui, hein? Vamos ver o que tem de parecido, né? Hoje, no momento de sua aposentadoria,
ele optou por transformá-la em renda. Até aqui está tudo igual, né? Só mudou que agora é um VGBL. Sua opção foi pelo regime regressivo, também é regressivo. Show. Sabendo que hoje o prazo médio ponderado de sua reserva é de 10,6 anos, ou seja, o prazo médio ponderado da reserva dele é superior a 10 anos. Então, eu já sei que ele está na alíquota de 10%. E essa reserva, como é que ela é composta? Ela é composta de 900 mil de principal e 600 mil de juros. E a renda que ele vai receber é de R$10 mil. Então, aqui, pessoal, muda um pouco o jogo para a gente, não é? Por quê? Quando eu falo do VGBL, a gente sabe, né? O principal não tributa, eu só tributo os juros. Então, eu preciso encontrar, ele tem lá 1.500.000, não é? Desse 1.500.000, qual que é a proporção de principal e juros? Tá? Dá para fazer com delta percentual, como eu fiz no outro exercício, ou dá para fazer de uma outra forma também. Tá? Ó, 600 mil, que é os juros, enter, 1,5 milhão, que é o valor total da reserva, divide. Vai dar 0,4. O que quer dizer esse 0,4? Que 40% da reserva é composta de juros, que é os 600 mil que eu usei. Como que eu faço para tirar essa prova? 1,5 milhão, enter 40%. Dá os mesmos 600 mil. Tá? Então, eu já sei que 40% da reserva é juros. Se 40% da reserva é juros, 40% da renda também é juros. Né? Então, ele vai ser tributado em 40% desses 10 mil, ou seja, 4 mil aqui é juros. E aí, esses 4 mil vai ser tributado em qual alíquota? 10%, porque ele já está há mais de 10 anos. Né? Então, colocando a continha aqui para vocês, que a gente fez quase que inteira aí de cabeça, tá? Total da reserva, 1,5 milhão, 600 mil dividido por 1,5 milhão dá o 0,4 ou 40%. Tá? Beleza, então 10 mil vezes 40%, cheguei a R$4 mil. Né? Esses R$4 mil, eu aplico lá a alíquota de 10% por causa do prazo, e aí eu chego num valor ali, né, de R$400 de imposto de renda devido. Tá? Então, quanto que ele vai receber? 10 mil menos os 400, ou seja, ele vai receber líquido, né, os 9.600 aqui, é o valor que a gente vai encontrar. Tá? Desse exercício aqui, pessoal, vocês viram que quando é renda, no caso do VGBL, tem uma complexidade um pouco maior. Né? Ficou alguma dúvida? Ficou claro aqui para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Beleza, pessoal, esses eram os... Deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento de tela. Espera aí. Aí, tá aqui agora. Ué? Falei que eu sou meio ruim com... Bom, beleza, mas vocês estão me vendo aqui, acredito eu, né? Esses foram os exercícios que eu preparei para a gente fazer juntos aqui hoje, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, algum outro ponto que vocês queiram trazer, fiquem à vontade, aí a gente tem mais alguns minutinhos. Se não, agradeço pelo tempo de vocês, desejo aí um bom feriado. Feriado para quem está se preparando para a prova é momento de estudo, né? Eu imagino que vocês vão investir aí parte importante do tempo de vocês nos estudos. Se não tiver mais dúvidas, a gente vai se encontrar aí na terça e na quinta da semana que vem, onde Vladimir, a gente vai... Oi. Só não sei se sai com dica do fator, né? Quando ele é para achar o montante, a gente divide. Quando ele é para achar a renda, a gente multiplica, não é isso? É isso.
Se você lembrar da fórmula, Renato, a renda é nada. O que é a renda? O montante vezes o fator, certo? Aí, se for para achar, então, a renda, você multiplica, como você falou, e se não, você vai mudar ali, inverter a fórmula e vai fazer a divisão, tá? Eu gosto quando vocês têm as regrinhas claras, eu só não sou muito fã de decorar, né? Se fizer sentido para você o uso do fator, lá no dia da prova, pô, não decorei, mas quando você bater o olho ali, você começar a escrever, você vai conseguir chegar no raciocínio para fazer a questão, tá? Mas teu raciocínio é esse mesmo, tá certinho. Vladimir, Oi, eu tenho Lohan. uma pergunta que não sei se é uma questão de definição ou não, mas a diferença entre renda temporária e renda por prazo certo. O prazo certo ele reverte, né? Se ainda tiver prazo ainda, o titular falecer, ele reverte. A renda temporária não, ela cessa ali. É uma questão de definição das duas mesmo. Na verdade, elas são diferentes, tá? Quando a gente fala da renda por prazo certo, Luan, ela é uma renda que não vai utilizar ali no seu cálculo, por exemplo, né, para chegar no fator, ela não vai ter um peso da tábua atuarial, né? Que a tábua atuarial nada mais é do que a expectativa de sobrevivência. Se ela é uma renda por prazo certo, eu estou informando que eu vou pagar ela por um prazo certo, que pode ser de 10 anos ali. Então, se a pessoa morrer, não morreu, meio que independente do que acontecer, né, ela vai receber, tá? Por outro lado, né, quando a gente fala da renda temporária, se eu fizer o cálculo, por exemplo, de uma renda por prazo certo de 10 anos e uma renda temporária por 10 anos, a temporária vai me dar uma renda maior. Por quê? A temporária, ela leva em conta que a pessoa pode morrer ao longo do tempo. Ela não tem a certeza de que ela vá pagar durante os 10 anos. Tá? Então, tem uma diferença conceitual das duas, tudo bem? A renda temporária, ela utiliza a tábua atuarial, porque ela utiliza a expectativa de você sobreviver durante aqueles 10 anos. Tá? E a renda por prazo certo, não, ela já está dada, ela vai pagar por aquele prazo. A tábua atuarial, ela leva a expectativa de sobrevivência das pessoas mês a mês, tá? Então, por exemplo, se você pegar lá, qual que é a expectativa de sobrevivência de um homem de 70 anos? Então, ele vai colocar lá que dessa pessoa viver 1 ano, a expectativa é tanto. Dessa pessoa viver 2 anos, a expectativa é tanto. E assim por diante vai ter a expectativa de sobrevivência dessa pessoa, tá? Aí, por prazo certo, então, o benefício repassa para o beneficiário, né? Isso é, a renda por prazo certo, ela só vai cessar quando acabar de pagar, né? Então, ela paga ali para o titular, e aí o titular morreu, vai repassar para um beneficiário, e vai repassando para o outro, até acabar o prazo. A diferença é que a pessoa tem que entender o que é melhor para ela, né? Eu não gosto muito de falar qual que é a melhor renda. A melhor renda é a que atende à necessidade do participante, né? Para algumas pessoas, talvez uma renda que dure 10 anos atende, porque é alguém que nos próximos 10 anos vai ter um dependente financeiro, um filho, enfim, alguém lá que vai depender financeiramente, e talvez ela tenha um risco maior durante os próximos 10 anos. Para outras pessoas, ter uma renda que cubra ela de forma vitalícia é mais seguro, né? Porque senão, quando ela estiver mais velha, com menos condições de gerar renda, ela pode ter ali um desencaixe financeiro, tá? Então, tem essas diferenças aí, e o importante é a gente, enquanto CFP, planejador financeiro, saber orientar, né, os nossos clientes de qual situação escolher lá na frente. A renda, em geral, ela tem alguma correção ou ela fica fixa? Tem e depende do contrato, tá, Luhan? A gente nem aborda isso no curso, porque a renda, obrigatoriamente pela SUSEP, ela tem que ter alguma correção? Não, tá? Desconheço alguma que não tenha, mas não é uma legislação que está por trás, até por isso que não é um tema de prova, tá? Mas até para dar uma contemporaneidade para vocês aí do tema, enfim, a prova
não chega nesse ponto, mas geralmente ela vai ter lá, por exemplo, essa renda corrigida por IPCA mais 2 ou por IPCA, geralmente tem um fator de inflação, INPC, vai ter um fator de inflação ali. Ah, beleza. Se não, imagina, o cara aposentou agora, né? Em 23, com 65 anos e vive mais 20, aposentou com 10 mil. 10 mil daqui 20, não paga nada, né? Paga nem o plano de saúde. Hoje já paga mal e mal, né? Dependendo do plano. Vladimir, pode acontecer deles falarem na prova alguma coisa de excedente, tipo, fez por renda, por prazo certo e tem um excedente anual e distribui esse excedente de uma certa forma? Aparece alguma coisa nesse sentido ou não? A renda por prazo certo, ela não gera excedente, tá? O que gera... Só por vitalícia, Não entendi, desculpa. só no caso de renda vitalícia, que usa a tábua atuarial e aí gera excedente? O que você quer dizer por excedente, Priscila? Você me explica. É que assim, quando transforma em renda, tipo, a seguradora é que está, digamos, administrando o recurso. E aí, nessa Perfeito. administração de recurso, normalmente pode ser que gere acima do previsto que eles tinham em mente. E normalmente tem alguma coisa que fala na parte contratual que gera excedente, e pode ser que seja feito um repasse de valor maior do que a renda que a pessoa tem, tipo, mensalmente lá nos 12 meses, aí acontece de vir, tipo, um mês que teve um valor a mais. Isso ocorre ou não? Na prática, com os patamares de juros que a gente vive hoje, isso não ocorre mais, tá? O que acontece? Vale a gente contextualizar. Nossa legislação de previdência é relativamente nova, a gente tem um mercado de previdência que gira em torno de 30 e poucos anos, e no seu começo ali, até 2000 e alguma coisa, a gente vivia num patamar de juros muito mais altos no país, né? Então, eu aplicava o dinheiro e a Selic do ano me dava 30 e pouco. E aí, ali, eu gerava com uma facilidade muito maior um excedente, tá? Por mais que hoje, novamente, Priscila, a Selic esteja num patamar que a gente pode considerar elevado, né, em 13,75, mas esse patamar, ele não é suficiente para que eles gerem um grande excedente financeiro, tá? Então, via de regra, a prova não costuma entrar nesse mérito, tá? Porque essa questão de gerar ou não o excedente acaba sendo muito mais ali uma gestão contábil da seguradora que foi muito bem feita e gerou esse excedente, né? Ela também não repassa integralmente esse excedente, né? Ela repassa ali uma fatia, né? Um percentual, tá? Então, eu tenho vivência aí com a prova do CFP há quase 10 anos. Nunca vi eles abordarem esse tema, tá? Então, acho que é algo que vocês podem ficar relativamente despreocupados, porque faz mais parte da parte contábil ali, né? Da questão contábil, do que da parte comercial, digamos assim, né? Da parte consultiva, né? Não acho que, por exemplo, faça sentido um planejador falar para o cliente contar com o excedente, né? Tendo em vista que é algo bem pouco provável que ele venha a receber. Muito obrigada. Imagina. Vladimir, outra coisa. Pode ser que, na hora que vai gerar para renda, eles questionam se quer 12 meses ou se quer 13 meses. Isso o participante é que escolhe na hora da transformação de renda, é isso? Perfeito. O participante que decide, e aí se ele escolher por mais tempo, vai impactar lá no fator, né? E aí se ele pedir uma renda por mais tempo, vai impactar o fator. Então, por exemplo, se eu quero 13 pagamentos mensais, 13 pagamentos ao ano, né? Mensalmente 13 pagamentos, o que acontece? A minha renda vai ser menor, né? Não tem muito uma mágica aí, né? Aí, ao invés de eu dividir o pote por 12 mensais por 13, vai dar um valor menor por mês, tá? Mas o participante que escolhe ali no momento dele pedir os cálculos, né? Da transformação em renda. Obrigada. Imagina. Pessoal, acho que é isso.
Obrigado aí pelo tempo de vocês, por me receberem nas casas. Bom descanso, bom feriado, e semana que vem a gente se encontra aí para falar do módulo 3, do módulo 4 de seguros. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.